estradinha, viu? Meu nome é Maria de Fátima, mas sou conhecida aqui na comunidade como Irmã Fátima, né? Essa comunidade chama-se Estradinha, na Ladeira dos Tabajaras. Já existe desde 1952. Antes da chuva de abril, em 2009, a gente já via rumores de que o prefeito queria tirar a estradinha. Em 2010, nas chuvas de abril, quando todo o Rio de Janeiro sofreu com a grande chuva, né, onde todas as comunidades, e o Rio de Janeiro inteiro foi afetado, na nossa comunidade caiu apenas uma barreira dentro do cemitério São João Batista por um corte irregular que a Santa Casa de Misericórdia andava fazendo para expandir o cemitério. Na realidade, eles queriam tomar toda essa parte da comunidade. E nas chuvas de abril caiu essa barreira, onde a nossa comunidade não sofreu danos nenhum. Apenas um Fusca, que já estava parado há muito tempo, foi que deslizou e caiu dentro do cemitério São João Batista. Nessa época, saiu logo a matéria no jornal, incluindo a minha comunidade, que eu sempre chamo, num pacotão junto com as outras comunidades que realmente estavam sofrendo a remoção. Eu vi na realidade que o prefeito, na época, usou esse deslizamento para incluir a comunidade como uma área de risco. E a gente entrou em pânico, porque a gente sabia, a gente conhece aqui esse local, a terra aqui, a gente conhece muito bem, porque em 1986, o Saturnino Braga, ele loteou essa terra aqui e deu para 42 famílias, cada família tinha seu lote. E para aquelas que não tinham condição de construir, eles deram um kit de construção para essas famílias. Então nós foi que cavamos nossas sapatas, nós fizemos a ferragem, fomos acompanhados pela Secretaria de Habitação da época, pelo Serviço Social, Associação de Moradores. Então, a gente teve um acompanhamento total aqui nessa comunidade, na época do assentamento das 42 famílias. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: a estradinha, ela não é área de risco, ela é área de rico. Porque com o passar do tempo, nós começamos a pesquisar e vimos que o metro quadrado de terra aqui é mais caro do que o metro quadrado na Vieira Soto. Aqui, por exemplo, dentro do cemitério São João Batista, uma gaveta, 2 gavetas com um túmulo baixinho, tem um valor de 79 mil. Dentro do cemitério, imagina atrás do cemitério onde nós moramos. Então a gente sempre prestou atenção nisso e vimos que a terra aqui em cima é muito cara, muito valorizada, e por isso a especulação imobiliária sempre foi muito grande por conta disso. Descobrimos também nesse passar do tempo que para resistir a esse ataque da prefeitura, precisávamos de aliados. E aí fomos até a Defensoria Pública, né? Fomos acompanhados pelos defensores, fizemos vários amigos em várias comunidades, aliados que nos fortaleceram com suas lutas também, e com isso nós começamos a resistir. Em 2010, nós tivemos a primeira reunião com o prefeito, né? Eu quero dizer para vocês que eu sempre fui só uma dona de casa, eu sempre falei que eu era piloto de fogão, né? Sempre fui piloto de fogão, eu saía de casa, ia para a igreja, voltava para casa, tomava conta dos meus filhos, sou pensionista, não precisava trabalhar, então a minha vida era super tranquila. E não participava de reunião, de movimento popular, não participava de nada. E aí, certo dia, eu comecei a ver o alvoroço das pessoas dentro da comunidade e resolvi participar de uma reunião. Naquele dia,
que eu cheguei até a reunião e percebi toda a minha comunidade apavorada, sem saber o que fazer, um vizinho acusando o outro. O presidente da associação não conseguia controlar o nervosismo de todo mundo. E eu disse, meu Deus, está tudo acabado, eu vou perder a minha casa, os meus amigos vão perder a casa. E quando a gente começou a fazer as nossas casas, a gente ajudava a fazer, um fazia a casa do outro, batia as lajes, era tudo em ritmo de mutirão. As crianças que hoje são homens casados, foram as crianças que passaram a carregar os tijolos um a um e fazer aquela corrente de formiguinha para que todas as casas fossem construídas. Então, naquele momento, eu vi que estava tudo acabado, porque se continuasse todo mundo, um acusando o outro, o que estava previsto era destruir tudo. E aí, senti aquele calor no coração, peguei o microfone, fui para frente da comunidade e contei a história do beija-flor. A história que um beija-flor, que uma mata estava pegando fogo, e aí todos os bichos começaram a correr com medo do fogo. Mas tinha um riacho, e aí todos os bichos ficaram próximos ao riacho. E aí, de repente, os bichos começaram a ver que saía da fumaça um beija-flor, que ia na água, pegava com seu biquinho um pouquinho de água, ia no fogo e jogava lá. E voltava várias vezes. E aí um dos bichos chegou pro beija-flor e falou, beija-flor, você é maluco? Você não está pensando que com esse biquinho fininho você vai conseguir apagar esse fogo? E aí o beija-flor respondeu para os animais, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E eu percebi que eu consegui acalmar a comunidade. E aí começaram a se acalmar, começaram a se entender. E foi uma reunião que terminou tranquila. Só que nas próximas reuniões, o presidente me chamava para acalmar o povo. E aí toda vez eu tinha uma história diferente para acalmar o povo. E numa dessas saídas de casa para ir para a reunião, eu já estava muito cheia. Eu disse, não vou para reunião nenhuma, esse presidente fica me chamando toda hora. Aí nesse dia eu resolvi chegar mais tarde. E aí ele me ligou, vem para a reunião, irmã Fátima. E eu saí de casa e falei, eu vou lá. Aí cheguei perto da quadra, todo mundo calminho. Eu falei, poxa, que bom, o pessoal está educado, está calminho, não precisa de mais nada. Aí ele estava com a mesa pronta, o pessoal. Irmã Fátima, senta aqui do meu lado. Eu falei, não, Reinaldo, vou sentar perto do povo. Não, senta aqui do meu lado. Não, Reinaldo, eu vou sentar perto do povo. E aí o povo, senta, irmã Fátima, senta. Eu falei, meu Deus. Aí, tá bom, pessoal. Aí sentei. Acabou de assumir a vice-presidente da Associação de Moradores. E aí eu comecei a ir para as reuniões. Foi quando eu fui chamada até o prefeito e foi quando eu tive meu primeiro encontro com um político. Eu, uma dona de casa que nada sabia, que não sei até hoje, estou aprendendo, mas entrei em contato com o primeiro político que eu só conhecia só de santinho, né? Porque a gente conhece, a gente que não é dono de casa, só conhece mais os políticos por santinho. Agora, graças a Deus, as coisas estão mudadas. Mas aí eu tive a sensação de que eu estava sendo violentada, minha inocência foi violentada naquele dia. Porque o prefeito usou de zombaria, desrespeito com a pastoral de favela. Se ele não tinha respeito por uma autoridade que estava ali, ia ter respeito por mim. E aí todo mundo começou a falar e eu percebi que o prefeito não tratava as comunidades e as pessoas com respeito. E eu ficava só observando o prefeito. Todo mundo falava, mas eu ficava calada porque eu estava estarrecida. Como uma pessoa que estava no poder poderia agora estar falando daquela forma. E ele começou a ficar incomodado porque eu olhava muito para ele. Quando já estava no final da conversa com o prefeito, ele disse, chega, não tem mais conversa com vocês. Eu só quero ouvir aquela senhorinha ali. Aí eu cheguei e falei, eu quero saber por que o senhor está removendo a minha comunidade. Ele disse, porque a GEO Rio disse que é área de risco. Eu falei, mas prefeito, não tem um barraco lá na minha comunidade. Eu sei, pois eu estou pagando 179 mil por uma residência. Eu falei, por que o senhor não está removendo a casa que fica de frente para a minha comunidade, que é uma mansão dentro da mata, que caiu uma barreira e o senhor não está removendo? Porque lá eles têm dinheiro para fazer encosta. Isso para mim foi terrível.
E aí, quando saí, eu cheguei perto dele e disse, isso não vai ficar assim. Não sabia ele que ele tinha acabado de matar uma dona de casa e ter ali, naquele momento, feito renascer uma guerreira, uma mulher que ia lutar até o final para dar vitória não só à minha casa, mas a toda a minha comunidade. Foi assim que eu nasci para a guerra, para a luta. A prefeitura começou a entrar dentro da minha comunidade, mas entrou dentro da minha comunidade com uma história de que estaria fazendo um censo diferente. Esse censo que ele disse que estava fazendo, que era mentiroso, ele entrava dentro das casas e media e fotografava todas as casas. Com isso, a prefeitura começou a descobrir que metade da minha comunidade era de nordestino. Então, o topo da comunidade tinha pessoas que tinham comprado a casa, tinham ganhado o lote, fez uma laje, bateu a laje, vendeu a laje por 6 mil, aí veio o parente, fez a casa, vendeu outra laje para o outro parente. E aí ficou aquele prédiozinho. Ele descobriu que, fazendo esse censo, ele descobriu que todo mundo da parte do topo da minha comunidade era de nordestino. E aí quem comprou uma laje por 6 mil e ele deu 23 mil, achou que estava fazendo um grande negócio. E aí foi onde teve a devastação do topo da comunidade. E aí eu comecei a conversar e fazer reuniões com a comunidade. Eu ainda não tinha essa casa, né, como meu quartel-general, o quartel-general da comunidade, e fazia essas reuniões, conversava com as pessoas, ia nas casas, conversava com o morador, comecei a descobrir o sentimento de cada morador. Hoje eu digo que Estradinha é uma família. Eu conheço o morador por nome e por dificuldades e por vitórias alcançadas. Tudo eu sei da minha comunidade agora. Mas para isso eu tive que realmente deixar a minha casa para passar a ser parte de toda a comunidade. Certo dia eu descobri, aí em 2010, que o prefeito estava no Dona Marta, inaugurando o Top Tour do Dona Marta. E vinha o presidente Lula também. Eu falei, opa, juntei uma galera e parti para lá, com as minhas bandeiras, as minhas faixas, parti para lá. Cheguei na porta da quadra, eu fui barrada. Eles tiraram as faixas, tudo que eu tinha, e disse, não, vocês podem entrar, mas não pode ter nada. Passaram vistoria na gente e nós entramos, sem nada, deixamos tudo lá de fora. E aí, quando o prefeito subiu ao palco, eu balancei o dedo para ele, Tabajaras, que ele olhou, tomou um susto, porque e virava o rosto, e toda vez que ele olhava para mim, eu balançava o dedo para ele, dizendo que era Tabajaras, que estava ali. E aí, quando o presidente Lula subiu ao palco, eu comecei a dizer, presidente, eu quero subir aí para lhe dar um abraço. Mas o presidente Lula não entendia. Ele disse, presidente, eu quero subir aí para dar um abraço. Aí ele fazia assim para mim. Eu dizia, não, eu quero subir. Aí eu falei, ai meu Deus, o presidente não está entendendo. Aí achei uma velhinha de 99 anos, vovó, vamos subir para dar um abraço no Lula? Aí ela, vamos minha filha, vamos. Aí eu peguei a velhinha do lado e fui subir para ir até o palco. Nessa hora eu vi que o prefeito estava mandando os homens dele me cercarem e me tirar do salão. E aí quando eu falei com o pessoal, faz um cercado, não deixa ninguém chegar perto de mim, que eu vou chegar até o presidente e vou denunciar o Eduardo Paz lá de cima. E aí o pessoal me cercou, mas aí quando eu estava botando o pé no degrau, me seguraram e me levaram para trás do palco. Quando eu cheguei lá atrás do palanque, quem estava lá? O prefeito Eduardo Paz. E ele me perguntou, o que é que a senhora ainda quer comigo? Eu falei, eu quero que o senhor deixe a minha comunidade em paz. O senhor já tirou o topo da minha comunidade, o que o senhor quer mais? Senhora, se a GeoRio está me dizendo que é área de risco, eu vou tirar todo mundo. Nesse momento, eu estava olhando, quando eu olho assim, por cima do ombro dele, quem que vem saindo?
o Lula. Falei, já estou no lugar credenciado, dá licença, senhor prefeito, o meu presidente está passando. Larguei ele, parti para o presidente Lula e fui denunciar o prefeito pelo que ele estava fazendo. Infelizmente foi a segunda decepção para mim, porque o Lula se mostrou a mesma panelinha do prefeito e disse: Eduardo, você está sabendo disso? Não, presidente, pode deixar que eu resolvo. Senhorinha, calma, senhorinha, tudo vai se resolver. E liga o telefone para o subprefeito e diz que a presidente da associação queria falar com ele. Eu não era presidente. E aí vim para casa com a certeza de que deu em pizza. Só que, para minha surpresa, quando chegou aqui, o subprefeito já estava me ligando, dizendo que o prefeito queria uma agenda comigo. E aí eu disse para ele: olha, fala para o prefeito que a minha agenda não tem um horário para ele. Eu sinto muito, a minha agenda está cheia. E aí ele disse assim: como, irmã Fátima, todo mundo quer fazer uma agenda com o prefeito? E a senhora diz que não tem horário? Sim, não tem horário, prefeito. E ele foi, desligou o telefone no dia seguinte, porque eu precisava de tempo para reunir a comunidade, sei que o prefeito tinha entrado em contato comigo. E aí reuni a comunidade e decidimos na reunião que só iria uma comissão falar com ele. No dia seguinte ele tornou a ligar novamente. O prefeito manda perguntar se a senhora já tem um horário. Então, tenho sim. Vai eu e minha comissão, o senhor só marca o dia. Não, comissão não quero, só quero se for a senhora. Falei, então diga para o prefeito que não tem um horário mais na minha agenda. Fechou, acabou de fechar a minha agenda. Ele foi embora. No dia seguinte, ligou de novo. Irmã Fátima, se a senhora não quer falar com o prefeito, pelo menos fale comigo. Falei, com você? Não, não quero falar com você não. Mas, irmã Fátima, o que a senhora quer? Falei, tá bom. Eu vou fazer um acordo com vocês. Eu vou falar com você. Se você quer falar comigo, eu vou falar com você. Só que eu quero uma casa na comunidade para fazer uma obra social com minhas crianças. Aí ele: a senhora não está me pedindo? Então sim. Então tá bom. Desça e me mostra qual é a casa. E eu escolhi essa casa. Não, a senhora não está me pedindo isso. Sim. Ou você me dá essa casa, ou nada feito. Só que eles acharam que dando uma casa para mim estaria me comprando ou iria me colocar a comunidade toda contra mim. E aí o que eu fiz? Me deu de manhã, de tarde eu entreguei a casa à comunidade. É nosso quartel-general até hoje. E depois de um ano eles quiseram derrubar isso aqui, a comunidade cercou e não permitiu. E hoje a comunidade está aqui resistindo, né? E eu sempre falei e repito que o que aconteceu aqui foi um grande engano, né? E no dia 25 de agosto, dia 22 de agosto, eu recebi um recado do prefeito perguntando se eu podia falar com ele. E eu disse: diga a ele que se o que ele tem para falar comigo é a remoção da minha comunidade, ele pode esquecer, não quero falar comigo. Depois do dia 22 de abril, que o prefeito esteve aqui, ele prometeu, na realidade, que iria reconstruir a comunidade toda. Ele prometeu diante de todo mundo de que iria fazer a reconstrução da comunidade, de que iria fazer os muros de contenções, fazer os espaços agora, porque tem espaço demais, espaço de lazer para a comunidade. Até o presente momento, a única coisa que foi feita foi a retirada dos entulhos. E graças a Deus, até o presente momento, todos os entulhos que desde 2009 ele começou a quebrar as casas, porque o processo todo começou. Ele quebrou a primeira casa, entupiu as valetas de águas pluviais. Cada casa que ele derrubava, ele deixava os entulhos no local. Quando a gente entrou com uma petição para que fosse retirados os entulhos e ganhamos essa liminar, era para ser tirados os entulhos em 3 meses. Ele levou 4 anos para tirar os entulhos. E, pessoal,
A multa diária para retirada desses entulhos era de 50 mil a diária. Você imagina durante 4 anos quanta grana não rolou. A minha comunidade foi a única que não teve problema nenhum com essa urbanização grandiosa que o prefeito fez por toda a cidade. Aqui não passou nada. Foi a comunidade que mais ele investiu dinheiro para que saísse. Agora, por quê? Porque aqui é uma terra valiosa, entendeu? Então, se eu disser que a ligação da minha comunidade com a Copa tem alguma coisa a ver, tem. Sabe por quê? Porque se ele tivesse tirado essa comunidade, ele teria construído mansões aqui. Eu sempre digo que nós somos solidários a todas as outras comunidades que estão no processo de remoção. Mas sabemos que o que está acontecendo lá foi por conta das obras que fizeram para a Copa e Olimpíada. Aqui não, entendeu? Mas nem por isso a gente vai ficar descansado, porque a gente sabe que se a gente não pegar firme, não continuar acreditando nessa resistência que foi desde o começo feita com sabedoria, que os moradores tiveram tranquilidade, que os moradores confiaram na associação, porque a nossa associação não é uma associação cooptada. A gente vê que as outras comunidades, as outras associações, todas fecham com o prefeito. E a nossa comunidade não. Se o prefeito me der, eu aceito. Se ele não me der, eu grito. Se ele entregar, eu levo.